É o próximo. Agora, galera, a gente vai entrar no plano, na outra fase do plano de aula, onde tem brincadeiras e jogos, tá? A gente usa aqui. Tem duas fotos simulando. Eu tenho a foto de baixo. Tem o meu filho fazendo uma faixa amarela. Ele é mais velho. Eu chamo ele para me ajudar nas aulas do Baby Kids. A gente faz uma coisa aqui interessante, que a gente faz o 2 em 1, que a gente chama. A mesma brincadeira, só que duas brincadeiras dentro da mesma brincadeira. Eu aproveitei aqui a demarcação do lutador, que a gente faz. No lutador a gente usa o sumô também, que a gente fala aqui de empurrar, de puxar. E o lutador, às vezes, a gente determina. Dentro desse quadradinho, a criança vai aprender a questão do espaço ali. Obviamente, ele não é um espaço igual ao de um campeonato, mas ela vai aprender que o tatame ele é delimitado de um quadrado, ele vai entender que é a área de segurança, mas ele vai aprender que ele precisa lutar no centro do ringue. Aí a gente faz aqui, está combinado aqui o lutador com o pega o rabo. Então aqui, estão treinando a base, tudo focado lá no início do vídeo, que era o sotogari que a gente está trabalhando, que é a queda mais finalização. Aí a criança está brincando aqui, brincando. Aí tem essas brincadeiras bases, vocês têm inúmeras outras brincadeiras. Quando o vídeo passar de brincadeiras, nós vamos... o pessoal pediu muito para a gente poder detalhar as brincadeiras, né, mestre? E eu vou deixar o Pimenta ponderar agora sobre a diferença entre brincadeiras e jogos, em que idade usar. Deixar o Pimenta falar para a gente passar para os vídeos. Olha o áudio dele para mim. Ele fechou. Pronto, agora foi. Então, a gente tem que tomar cuidado com relação às crianças no sentido de brincadeiras e jogos, por quê? A brincadeira é uma coisa lúdica, né? Onde você vai incentivar mesmo aquela parte mais infantil da criança, sem competição, onde não está valendo absolutamente nada, eles estão se divertindo, né? O jogo, normalmente, não. O jogo ele tem uma competição, né? Então, o jogo sempre vai ter ou um vencedor ou uma equipe vencedora. Uma dupla, um trio, um quarteto, enfim. Né? Sempre vai ter isso. Então, assim, é importante ter essa parte competitiva na aula? Sim. Mas sempre não. Por quê? Porque pode gerar um espírito muito competitivo dentro da sala e aí, assim, um determinado grupo, às vezes, pode sempre estar ganhando as brincadeiras e isso pode desestimular as outras crianças, tá? Então, se você quiser adaptar os jogos na sala de vocês, sem problema algum, contanto que vocês mesclem os grupos, não deixem sempre as mesmas crianças, né? Os mesmos grupos, né? Então, assim, tentem sempre mesclar, porque sempre pode ter uma dupla, uma criança que pode ser mais esperta que a outra, né? Ser um pouco mais hábil que a outra e levar vantagem, né? Foi o que o Jorge acabou de falar aqui. Pode gerar uma rivalidade acirrada. Exatamente. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa evitar nos jogos. Brincadeira, né? Entendam bem esse conceito. Brincadeira é uma coisa mais infantil, mais diversão, né? Mais lúdica. Os jogos não. Os jogos geram uma competição. Então, o ideal é sempre mesclar os dois. De repente, um dia você dá uma brincadeira, num dia você dá um jogo, ou você tenta dar um jogo onde você explique bem as regras do jogo, né? Sempre deixando bem amarrada as regras do jogo, evitando ficar mudando as regras durante o jogo, porque isso gera uma confusão. E aí, gerando confusão, pode gerar um desentendimento. E aí pode gerar essa questão da rivalidade. Um detalhe importante... Meu vídeo aqui. Um detalhe importante destacar, que eu faço muito aqui com Baby Kids, Pimenta, o mestre Álvaro já sabe, é que eu transformo a brincadeira em jogo para o Baby Kids. Faço essa transição. Um dia eu faço como brincadeira, quando eu vou fazer usar como jogo, eu uso aquela mesma brincadeira. Dá para fazer essa conexão. O importante, que o Pimenta destacou aí, não mudem a regra durante um jogo, senão, assim, vai atrapalhar o processo de aprendizagem
aprendizado da criança ali, e vai atrapalhar literalmente a sua aula, porque às vezes nós como professores, nós estamos vendo assim, tá perdendo, isso aqui tá devagar, eu vou mudar a regra para favorecer um ou outro. Criança tem essa percepção de mudança muito aguçada, porque esse instinto competitivo, por mais que ela não queira, não quero competir, não quero, mas isso tá na gente, isso é nosso, isso é do ser humano. Então, quando você coloca ela para competir ali, e ela está se destacando, e às vezes a gente quer mudar a regra, né, para poder favorecer uma brincadeira, o que está perdendo, enfim, temos que tomar muito cuidado com isso, que você pode prejudicar. Tem que criar outras estratégias, né, Pimenta, né, Mestre Álvaro, para poder estar, que o Mestre Álvaro usa muito. Ele pega uma criança mais velha e para dar a chance da outra vencer, enfim, para você contornar aquela situação, não mudando a regra. Muda ali as crianças, troca de equipe, enfim, faz você, professor, com ela, deixa ela te vencer, ganha uma, enfim. Tem que trabalhar esse lado nos jogos e nas brincadeiras, a questão do perder e do ganhar. Ensinar a perder. Muita gente tem esses coach motivacionais, né? Não tem que falar, não. A criança tem que aprender, entender a derrota e saber administrar a vitória, sem debochar da outra e tal, essa questão. Então, você tem que... Nós como professores, é o maior compromisso que o Mestre Álvaro fica sempre cobrando, é de quê? Da criança entender a derrota ali e administrar a vitória. E esse negócio de perder e ganhar tem que ter. Eu já recebi um pedido de um pai uma vez, assim, aqui, quando for a brincadeira com a minha filha, só faltou ele falar que pagava mensalidade a mais para isso. Eu não queria que você colocasse ela em situação para ela perder. Aí, se ele fala isso comigo, Mestre Álvaro, aí ele ia me tirar da graça. Bota o vídeo aí. Não queria que a filha desse perdesse, como é que faz? Fala aí, mestre. Só para concluir isso aí, Bruno. Teve antes do intervalo nosso, eu deixei de falar uma coisa para vocês, que é muito importante, agora você estava falando e eu me lembrei. O importante no lance de falar, de a maneira de conversar com as crianças, e eu diria para vocês, até com adultos também, sempre que vocês puderem evitar a palavra não, é muito importante. Tipo, tá ruim, não é assim, não, vamos melhorar, não sei o quê, não tá certo, não. Vocês têm que sempre falar, você tem que sempre ser o oposto, né? Vocês têm que sempre falar, não, não, gostei, tá muito bom, vamos melhorar. Aí você senta do lado, ajoelha do lado, fica do lado e faz o melhor. Ficou bom, hein? E assim vai. Evite a negação. Tá legal? Porque toda vez que você falar o não, mesmo que seja para falar o sim logo a seguir, tá legal? O não pegou. Foi o primeiro. Bateu no peito. Então, o melhor é difícil ter o hábito disso, de mudar esse hábito, tá legal? Mas se vocês conseguirem devagar ir trocando a palavra, o não, pelo sim, sim, gostei, vamos melhorar. O vamos melhorar é porque dentro de vocês sabem que não estava bom. Mas só que se você bate de frente com aquilo que a criança está tentando, com aquilo que o adulto está tentando fazer melhor, e você joga nos peitos dele que está errado, é ruim, entendeu? Então evitem a palavra não, é excelente, tá? Quanto à brincadeira, quanto ao treino em si, o rola, eu digo para vocês o seguinte, aí já em cima voltando ao assunto aqui de agora. Uma criança, qualquer que seja, qualquer idade, ela não pode sair da academia, não pode sair da escola, tá legal, sem ganhar uma vez, seja lá o que for. Ela tem que ganhar. Se ela só perder um dia sequer, ela já vai para casa um pouco mais frustrada. Então, se ela ganhou no jogo, ótimo, pronto. Ela pode até perder no treino, mas ela ganhou em alguma coisa. Se ela ganhou no treino, mas ela perdeu no jogo, tudo bem, ela ganhou. Álvaro, hoje foi só treino, só ralado, só treinado. Eu quero saber o seguinte, ficou tomando conta de todas as crianças para saber se todas as crianças ganharam e perderam? Tem que estar ligado. Porque se ganhar, só ganhar, vai virar super-homem.
Vai começar a querer dar porrada em todo mundo. Não pode só ganhar. Tem que aprender a perder, conforme o Bruno acabou de falar. Mas se só perder, só perder, só perder, a autoestima vai lá no buraco e essa criança não volta mais e vocês não conseguem levantar essa criança mais. Não conseguem trabalhar com ela tudo que vocês têm condição de trabalhar. Então, isso é outra coisa para vocês terem como atenção direta. Fica ligado toda vez em todas as crianças que vocês já ganharam na aula, tá? Pessoal, antes do Cássio comentar sobre os vídeos das brincadeiras que a gente vai estar especificando, eu vou só fazer um comentário em cima disso que o Messi falou. Isso aconteceu comigo, tá? E é real, cara. Eu tenho 3 filhos, tinha 4, um faleceu, enfim. Eu tenho 3 filhos hoje, 2 meninas e um menino, e as 2 meninas não treinam mais. A menina mais velha treinava, ela tinha uma destreza, assim, vamos botar assim, tinha um jeito pro jiu-jitsu, e eu cometi um erro com ela, cara, que se eu cometer com outra criança, eu vi que eu perdi a minha filha pro jiu-jitsu para sempre. Né? Eu tento toda vez recuperar, mas eu causei um trauma tentando ajudar a outra criança, mas eu prejudiquei a minha filha. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. O que eu fiz? A minha filha era muito dura de jiu-jitsu, chegava um menino na escola. Aí eu falava com ela assim, pede para esse menino aí, você está ganhando. Você vai... Aí eu falei com ela, você vai tirar. A Bruna está tirando os alunos aqui, porque ela está ganhando os meninos tudo. Aí agora ela está com 16 anos, tal. Eu fui conversar com ela. Falei, minha filha, meu sonho é que você voltasse a treinar comigo. Ela, para quê? Para você pedir para eu perder para outra pessoa? Ou seja, eu marquei a infância da minha filha há mais de 10 anos atrás com essa simples frase. Eu falei assim, a Bruna, fui falar, a Bruna está tirando as crianças da academia, ela está ganhando de todo mundo. Ela está tirando os meninos ficavam constrangidos porque ela estava ganhando. Realmente aquilo estava acontecendo. Mas na época eu não soube abordar, não soube contornar a situação, eu só verbalizei. Aconteceu com meu filho. Agora, você imagina acontecer com um aluno e filho do outro. Aí é mais complicado. Ao invés, foi o que o mestre falou atrás, lá na questão de finalização ou não. Você conduzir a criança num treino ou você ensinar o jiu-jitsu para ela. Isso é a diferença de quem ensina e de quem conduz. O professor ensina, o educador conduz. Então, assim, na época, que eu sempre falei já em cursos anteriores, né, mestre? A gente começa como professor e se transforma em educador ao longo do processo. O problema a gente não pode, quando chegar na fase de educador, voltar a ser professor. Só aquele que ensina, só aquele que replica. Ou seja, para de encontrar maneiras. Eu perdi a minha filha por isso. Então, assim, o que eu não quero que aconteça com vocês é o que aconteceu comigo. Isso é fato, isso é real. O que não aconteceu comigo. Porque isso, assim, como pai, para mim, é frustrante. Mas como professor, se eu tivesse feito com outros alunos, seria muito ruim. Então, com o meu filho que está aqui fazendo essa brincadeira agora aqui, eu negocio com ele, ó, com a sua idade, quero que você ganhe, não vou pedir nada. Só posso pedir um favor, com os menorzinhos, você me ajuda com eles. Então, eu mudei o vocabulário. Você me ajuda? Pai, como que eu vou te ajudar? Que você tem que perder com eles, mas faz um jogo duro, tal, tal. Aí ele aceitou bem, ou seja, hoje, se eu pudesse falar, não é pai coruja, não. O meu filho é meu melhor ajudante hoje. Até o Cássio fala isso, entendeu? O jeito que ele tem para lidar com as crianças, porque eu soube abordar, mas errei com a minha filha mais velha, entendeu? Errei muito e vocês tomem cuidado para não errar querendo assim, já que é meu filho, eu vou poder pedir ele para fazer isso aqui, porque é o filho do outro, enfim. O filho do outro não continuou porque minha filha ganhou ele e minha filha parou. Então, aquele negócio, eu negativei o ensino com a minha filha. Eu falei, não faz isso, tem que fazer. O não é um peso muito grande sobre a criança. O mestre Alvo falou isso comigo. Pena que eu não conhecia o mestre Alvo lá atrás, né? Mas agora, graças a Deus, estou liberto disso aí. Só para os vídeos aí, Cássio, por favor. Eu vou comentando sobre as brincadeiras, pessoal. Teve uma pergunta sobre jiu-jitsu inclusivo, aí sobre autismo. O Cássio já vai entrar nisso aí, pessoal. O Cássio vai falar sobre essas brincadeiras aí para a gente aí. Pessoal, os mestres separaram as 10 brincadeiras, assim, que são as mais populares, queridas das crianças. Elas seguem os parâmetros de segurança. Tem exemplos de aplicabilidade Baby Kids, Infantil 1, 2. Então, a gente começa da mais simples e indo para mais complexa. Aí são as 10 que vão vir na sequência da book, que era a sequência da slide também. Vou começar aí. É um treino, é uma brincadeira, é um jogo,
tá? Lutador, um defende, o outro ataca. Aí depois chega um momento que os dois atacam, entendeu? A gente vai fazendo essa alternância. Aí a gente estipula o tipo de queda ou não a ser feito, se é a queda. Uma outra brincadeira que a gente faz aqui, pode passar, Cássio. Essa daqui, esse é o lutador. E lembra que a foto anterior era o lutador com pega-rabo? Para eles poderem aprender a caminhar ali no tatame. Então a gente vai fazendo essa conexão. O cachorrinho que a gente usa aqui, a gente coloca uma criança, eu coloco o Bernardo para poder, no Baby Kids, se vocês olharem, a aula tá subdividida em grupos, né? Tem umas crianças do lado direito e do lado esquerdo, ou seja, estão o iniciante e os avançados. Nos avançados, eu ensino fazer a pegada no kimono e derrubar. No iniciante, eu ensino só tocar. Por quê? No iniciante, eu estou trabalhando deslocamento com as crianças. Volta, por favor, Cássio. O iniciante, estou trabalhando deslocamento. Eles saberem andar em base, para o lado e para o outro. Entendeu? Aprender noção de espaço. E está fazendo aquilo ali. Já no lado direito, onde as crianças estão sendo derrubadas, já na fase já avançada do Baby Kids, onde a criança vai ser derrubada, ela sabe fazer o kemi, ela vai cair, a caída de frente, a caída de costa, a caída de lado. É um processo de evolução dentro da mesma brincadeira. Isso é muito importante destacar. Essa é uma das brincadeiras assim, chaves aqui no nosso processo. E essa brincadeira, ela serve também, o mestre Alves já falou antes, ele usa uma brincadeira lá na escola dele, né? É o laça-boi. É uma brincadeira onde eu introduzo o aluno iniciante. É onde ele se socializa e ali eu consigo, a gente usa o termo aqui, ganhar ele para o jiu-jitsu. Porque ali independe se ele sabe uma técnica ou não. Toda criança sabe correr, toda criança sabe pegar a outra. Então, eu trago a realidade social para dentro do tatame e mostrar. Só que depois, ao longo do tempo, ele vai fazendo sentido técnico. Por quê? Nós não temos a baiana ajoelhado, nós não temos a pegada, o single leg, double leg. As crianças vão aprender a fazer e a cair. Aí eu trabalho o sentido de equipe. Quando um derruba, o outro vai ajudando a pegar até ficar o último. O último, consequentemente, é o vencedor. Só que eu não dou ênfase, quando é brincadeira, eu não dou ênfase ao vencedor. Quando é jogo, eu vou fazendo em equipes pequenas e vou separando os que vão vencendo, fazendo tipo chaves, e ali vai envolvendo a aula toda ali. Eu vou transformando a brincadeira em jogos. Beleza, pessoal? Pode ir soltando aí. E vocês observam que o tempo todo os instrutores, os ajudantes, estão ali auxiliando as crianças. Esse vídeo aqui vai retratar bem o que eu estou te falando sobre a equipe de professores. Isso aqui é o laser, é uma brincadeira que a gente usa a nossa faixa, é a verde e amarela. Se você não tem, use a sua. Essa brincadeira, uma hora o laser passa por baixo, que é a faixa. Aí o professor fala, ó, lá vem o laser. Aí a criança já se prepara. Quando passa por cima, aí eu coloco às vezes um rolamento para frente, uma caída de frente seguida de um rolamento, aí você vai fazendo as conexões. Aqui a criança só vai pular, tá? Vamos botar as crianças aqui, eu entendi que ela não precisa fazer o rolamento, ela vai só dar o pulinho, aí ela vai pular. Repara que tem uma instrutora, que é uma faixa laranja, que a Maria Eduarda já citada, ela está acompanhando, de mãos dadas, o João, está nas suas primeiras aulas ali, para quê? Se eu não me engano, eu não posso afirmar, mas eu acho que é a primeira ou segunda aula do João. Ele está na fase experimental do jiu-jitsu. Então, eu preciso tornar o jiu-jitsu prazeroso para ele, sem perder a marcialidade. Quando ele pula, eu sempre destaco para ele pular e cair em base. A perna aberta, para ele poder estar aprendendo aquilo ali. Então, a mesma brincadeira, com a classe dividida. Isso quando a classe está cheia. Agora, quando a classe está com poucos alunos, acontece o dia que choveu, vem poucos alunos. Aí você tem que criar a próxima brincadeira que a gente faz aqui. Esse aqui é o laser gigante, que a gente chama, uma faixa grande, usa esse termo laser. O laser gigante vai passar. Aí as crianças ficam todas motivadas em fazer. Esse aqui já é o laser em grupo, que aí eu transformo o laser em jogo. O que é isso? 4, 5, 6 no máximo, o professor vai passar a faixa. Eu só quero destacar isso aí, volta ali, Cássio, pode deixar parado aí.
Eu separei 3 grupos, tá? As professoras estão fazendo. Teve uma situação que aconteceu em que um professor, ele tentou inovar. O ajudante, quando ele inova, ele erra, tá? O ajudante, quando ele inova, ele erra. Ele foi inovar, mestre. Ele foi passar o laser por cima. Ele falou, ó, fez o contrário que o Pimenta falou. Ele falou, ó, hoje vai ser diferente. Nós vamos passar o laser por baixo e vamos passar o laser por cima. As crianças não conseguiam fazer a cognição. O que aconteceu? O ajudante, ainda bem que foi detectado, ele passou o primeiro laser por cima para as crianças abaixarem a cabeça. A criança não consegue fazer essa cognição ainda nessa faixa etária. Ele estava próximo a dar uma fachada no rosto de uma criança e pega no olho. Aí eu falei, menino, meu Deus do céu, vou parar de pedir paciência a Deus, rapaz, vou tirar daqui. Aí conversei com ele, falei, você não pode inovar sem perguntar. É o cara motivado, é o que a gente fala assim, ele emocionou. Eu falei, rapaz, você emocionou, cara, não pode emocionar, segue o padrão, que o padrão vai te levar até o final da aula. O professor, quando ele tem um plano de aula, o objetivo dele, além dele dar uma aula, ele tem que conseguir chegar até o final, concorda comigo, Pimenta? Ele tem que levar a aula do início ao final da aula. Então, assim, tem um ditado, né? Que os maiores acidentes acontecem quando nós chegamos próximo ao destino. Então, você está no final da aula ali, aí você quer bater um laser por cima, pega no rosto de uma criança, entendeu? Assim, então é complicado. Ele, não, mas tem um laser gigante. Eu falei, o laser gigante é uma faixa enorme na academia toda, aí vai atravessar, aquilo vai ser sinalizado, verbalizado, a hora de abaixar. Então, assim, essa tem que ter muito cuidado de querer inventar. Não emociona, hein? Não pode emocionar. Pode soltar o vídeo aí. Mestre, se quiser fazer alguma ponderação, Pimenta, só falar aí. A gente faz disputa, são 3 equipes. Quem for vencendo, fica os 3 finais ali. Aí, no final, a gente cria um pódiozinho que a gente chama de jogos internos, tá? Aqui é tem a dança das cadeiras na rua, a gente chama aqui a dança dos valores. Coloca os bamboleiros de acordo com o valor e a gente vai falar o valor, vai verbalizar. Atenção, as crianças vão para o bambolê da atenção. Disciplina. Aí ali eles vão fazendo vão trabalhar literalmente o lado cognitivo. O vermelho é qual? Entendeu? Só pode ficar 2, só pode ficar 3. Só que aí um detalhe, volta só um pouquinho, Cássio. Uma coisa aqui que eu não gosto de fazer, eu não sei se vocês fazem, enfim. Volta na dança dos valores, para aí. Vocês reparem, pessoal, que é um círculo, tá? Todo mundo ali. Aí você vai ter as cores. A criança que não entrar na cor, a gente fala para ela assim, ó, a cor vamos botar assim, respeito. Ela tem que entrar na cor azul. Ela entrou no amarelo, aí quem entrou no azul, levanta a mão, isso. Quem entrou no amarelo, levanta a mão, ó. Quem entrou no amarelo, vai pro azul. Eu não excluo a criança da brincadeira, nessa faixa etária aqui. Aí já no infantil 1, infantil 2, eu faço essa brincadeira, mas vai ficando, eu vou diminuindo os bambolês e os últimos 2 que ficarem é o vencedor, entendeu? Então, nessa faixa etária, eu não faço a exclusão. Eu vou direcionando, ó. E esse aí é o grau da disciplina. Qual que é o do respeito? Não é esse, hein? Aí, entendeu? Aí você vai mudando as crianças ali e eu pego na mão, ou o instrutor pega na mão e leva ele para o outro. Assim, eu não excluo. Quem errou, eu vou lá e tiro para ficar o outro, não. Vão todos fazer. Bruno, o que você trabalha de fundamento técnico aí? A gente faz a criança caminhar lateralmente, pode olhar a professora aqui, ó, no lado direito do vídeo, ela está mostrando, pedindo às crianças para andar em base lateral, andar lateralizando. Vou trabalhar a lateralidade com as crianças, provavelmente para elas poderem ter uma noção de espaço ali, saberem andar durante uma luta. Isso é o mais comum. Não é somente entrar ali, não. Tem que ter um valor técnico, tá, pessoal? Pode soltar, Cássio. Aí vai fazendo a correção quando anda errado, as crianças que já sabem mais o grau, a cor, aí eles ficam ali perto de qual que vai entrar, tá vendo, ó? Dá uma confusãozinha, entra ali, ó. Aí um quer empurrar o outro, que só cabe tanto dentro do bambolê, aí é uma flagorzinho mestre, aí é fantástico. Aí nós usamos agora, esse aqui é o desafio do buraco, tá? Aí às vezes a gente, com Baby Kids,
A gente faz o desafio seguido de uma técnica do jiu-jitsu, segundo de um fundamento, tá? Não é só pular. Os iniciantes eu coloco só para pular. Aí os que estão na fase intermediária avançada, pula, faz um rolamento, muda de direção, um rolamento para frente, um rolamento para trás, ou pula, cai em base, faz o escudo de luta, ou pula, cai em base e tem um professor, ele derruba de baiana, vai fazendo essas transições com ele. E cada hora eu vou aumentando a dificuldade do buraco. Às vezes, para um eu aumento, para os outros eu diminuo um pouco. O que eu não posso é deixar a criança, durante a brincadeira, frustrada. Vou ensinar ela a lidar com a derrota, mas frustrar a criança, temos que ter cuidado para que isso não aconteça. Pode seguir. Só um minuto, volta um pouquinho de nada, Cássio. Nessa brincadeira aí do buraco, tá? Aí vai para vocês, tá? É porque a gente ainda não conseguiu colocar aí em Itaperuna, mas aqui no telhado, no teto é laje, tá? Se vocês ali colocarem, eu tô falando isso para vocês todos, tá? Porque eu já falei pro Bruno e pro Cássio. Se vocês colocarem ali como se fosse uma argola para pendurar saco de bater, tá? E vocês amarrarem uma corda grossa, corda de sisal, tá? Grossa. E a criança segura na corda de um lado da faixa e ela tem que atravessar a faixa segurando na corda. Dessa forma, ele está aprendendo a ter uma pegada melhor, tá? Sustentando o seu próprio corpo, combinado? E aí a brincadeira pode trocar de nome, né? Vocês vão dar o nome de Tarzan, que o Tarzan é que se pendura de um lado e vai para o outro do rio, né? E aí vocês estão dando outro valor. E quando bate com o pé do outro lado, já aplica um rolamento, porque ele já vem meio que desequilibrado do salto, tá legal? E aproveita tal desequilíbrio para fazer o rolamento para frente. Então, tudo é adaptável, tá legal? Tudo vai ficando melhor para vocês, tá? Aqui, pessoal, o mestre já cobrou isso da gente, o Tarzan, eu já providenciei. Tem um aluno que é serralheiro, o nosso teto aqui é gesso, né? Aí tem um aluno serralheiro, ele me deu a ideia, a gente vai atravessar uma cantoneira, enfim. Vou criar uma estratégia para colocar o Tarzan, porque é mais uma brincadeira, tem sentido total. E assim, o quanto mais você puder criar brincadeiras a partir de uma, para a sua realidade, é muito interessante. E eu penso assim, quando o seu espaço não tem, naquele momento ali, tenta criar, procura aluno, procura a pessoa, como é que eu posso fazer? Meu aluno me deu a ideia e eu falei com ele, o mestre Alvo, quando voltar aqui, já tem que ter isso aí, rapaz. Já falei com ele que eu vou fazer. Porque é o seguinte, pessoal, eu nem falei o mestre Alvo que faz, né? Eu não falei porque a gente tem uma máxima aqui, e o mestre cobra muito isso. A gente só falar daquilo que a gente faz, tá? Assim, eu não gosto de falar. Então, o mestre Álvaro faz essa brincadeira e quando a gente fizer, eu prometo a vocês, vou gravar, vou jogar nos próximos cursos, no grupo do Telegram e vou falar aí, pessoal, que eu estava em dívida com o mestre Álvaro, tá pago, hein? Eu vou filmar eu lá na academia pendurado e trazendo. Valeu, pessoal. Vou mandar no Telegram para a galera. Manda aí, tem que mandar. Pode soltar, Cássio, soltou? Sempre bom ter o professor ali, na saída do buraco e no final do buraco, para direcionar as crianças, tá, pessoal? Isso é muito importante. O pega o rabo, que dá essa noção de início de combate, trabalha a pegada, e a criança, vamos supor, para ela fazer um ogoche, ela tem que fazer a pegada na faixa lá atrás, então, e vai trabalhando essa questão do deslocamento dela na área de luta, tá? Não fica pai dentro do tatame, esse garoto que está aqui acompanhando, é um garoto que veio trazer o filho na primeira aula, esses são os pais que eu deixo. Aí o sumô, vários professores, ajudantes fazendo, esse sumô provavelmente é o de empurrar, tem que empurrar, aí eu não detalho, é baby kids, tá, pessoal? Não detalho assim, se você empurrar, vai tomar punição, não detalho regra. O velho e bom cabo de guerra, um instrutor sempre atrás protegendo, isso vou falar igualzinho, o mestre é fantástico. Detalhar o cabo de guerra, acho que dispensa, né, qualquer tipo de detalhe. É só ter cuidado ali, o professor do meio, que é a Mariana, ela está tendo um controle ali para onde vai a faixa, e o professor aqui, o Danilo, está sempre segurando a criança e você direcionar a criança. E o pega-valor é uma particularidade nossa aqui da escola. Eu uso essa brincadeira não como aquecimento, mas para quebrar o gelo.
às vezes até mesmo para voltar a calma, tá, pessoal? Eu uso ela muito para voltar a calma. Que a gente fala sobre, assim, bota os 4 valores e a criança fica ajoelhada um perto do outro, e a gente fica assim, mão na cabeça, mão no joelho, mão na cabeça, mão no ombro, mão no joelho, mão na cabeça, respeito. Aí ele vai ter que pegar a bolinha da cor do respeito, entendeu? E essa brincadeira aqui que a gente faz, na verdade é um jogo, né? É o speed belt, né? Quem amarra a faixa primeiro em menos tempo, eu já faço só a partir do infantil 1 e o infantil 2. A gente não colocou aqui porque a gente não encontrou o vídeo, né? A gente está sem tempo sem dar aula. A gente faz no Baby Kids o speed guia com o professor ajudando. O que é isso? A criança colocar só a parte de cima do kimono. Já fica ali, o professor dá na mão dela, ela vai colocando ali e a gente ajuda os pais. Tem relato dos pais falando, agora já quer colocar a blusa sozinha porque perdeu para um coleguinha lá na luta lá e agora quer botar a blusa sozinha, ou seja, fazendo uma parceria com os pais, enfim, traz um resultado surpreendente para a criança. O speed belt eu não uso nos menores, no Baby Kids, só nos maiores. Aí a questão de amarrar a faixa, a gente cobra a ponteira para o lado esquerdo, os graus coloridos para o lado direito, enfim. A gente passa corrigindo as faixas, vê quem amarrou primeiro, a gente vai fazendo, e aqui a gente tem os jogos internos, aí rola um campeonato interno de quem amarra a faixa primeiro, amarra a sua e a do colega. Aí eu criei esse jogo, é individual e equipe. Aí esse jogo que nós temos um troféuzinho que é o boneco da academia. Aí a gente dá o boneco de vencedor. A gente não usa a palavra campeão para esse jogo. Boneco de vencedor quando tem no Festival Kids, esse jogo no Festival Kids. Mas quando vocês entenderem o calendário anual, vai fazer sentido essa questão dos jogos internos para vocês. Pode soltar, Cássio. Speed Belt e